Colossenses 4, 2 a 6. Uma vida que fala com Deus e uma vida que fala de Deus. Essa é o nosso tema. Nesses 4 versículos, nós vemos esses dois aspectos da comunicação: a fala com Deus e a fala com os outros acerca de Deus, né? Ou como homens e mulheres de Deus devemos tratar e falar, né? Nos relacionar com de fora. Na semana passada, né, nos versículos anteriores, capítulo 3, versículo 18 a 4:1, Paulo tratou dos relacionamentos práticos, né, dentro da família e no trabalho, né? Nós vimos sobre o relacionamento de maridos com esposas, esposas com maridos, pais com os filhos, filhos com os pais, e de relacionamentos no trabalho, né? Senhores com servos, empregados, e empregados, servos com os seus senhores. Agora Paulo ele vai estar tratando também de uma espécie de relacionamento, né, que nós já temos visto também ao longo dessa carta, mas especificamente acerca da nossa comunicação com Deus, né, por meio da oração. Nós já vimos aqui muito acerca do relacionamento de Deus para conosco por meio da sua palavra, né? Como nós devemos buscar a sua palavra, né? E hoje Paulo ele vai falar sobre oração, né? E o interessante vai ser observar o motivo pelo qual Paulo até pede oração, né? E por fim vamos estar vendo em relação ao trato com os que não são crentes, com aqueles que nós chamamos descrentes, né? De acordo com a nossa crença, com a nossa fé. Ou seja, depois de ordenar a vida dentro de casa, Paulo agora ordena a vida diante de Deus e do mundo, né? Isso revela que não existe uma espiritualidade verdadeira sem a prática devocional e o testemunho público, né? Em outras palavras, nós vamos ver que ao sermos crentes, né, por sermos crentes, nós precisamos estabelecer uma vida devocional com Deus e também criar estratégias da vida pública, como nós nos relacionamos com as pessoas. Nós vivemos num tempo de muita comunicação, né? Nunca se viu na história uma facilidade tão grande de se comunicar, né? Principalmente aí pela internet, né? Cada vez mais as pessoas estão se empenhando a se comunicar, a transmitir algo, a ensinar algo, né? Mas também nunca se viu uma comunicação tão superficial, né? Uma comunicação tão, poderíamos dizer, até de certa forma, genérica, né? Sem muita propriedade. As coisas que se dizem hoje, amanhã já são esquecidas, né? Elas não criam profundidade, nem daqueles que falam e muito menos talvez daqueles que ouvem. Pessoas às vezes se dedicam a produzir um conteúdo para publicar na internet, e se você perguntar sobre esse conteúdo a ele uma semana depois, talvez ele já não saiba falar, porque a intenção em si não é comunicar algo de valor, mas de fato fazer com que as pessoas te escutem.
mesmo que você não tenha muito o que falar, né? Mas para nós cristãos, nós precisamos fortalecer a comunicação no que diz respeito a Deus e a nossa comunicação e o nosso trato com o próximo, né, de uma maneira realmente significativa. Vamos então aqui ao texto, vamos observar o que a palavra de Deus nos ensina hoje. Primeiro, Paulo nos chama aqui a uma vida perseverante na oração. Vamos ler novamente o texto, né? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. De 2 a 4. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Nós vimos já aqui em Colossenses acerca do mistério de Cristo, né? Que era Cristo em nós, né? A esperança da glória. Nós precisamos comunicar às pessoas a presença de Cristo nas nossas vidas, né? Nós precisamos fazer cumprir aquilo que Cristo nos ensinou, que por meio das nossas ações as pessoas vão ver que nós somos de fato seguidores dele e glorificaremos ao seu nome. Mas antes disso, Paulo vai falar sobre oração, né? A nossa comunicação com Deus. Isso não é novidade para nenhum de nós, nem mesmo para as crianças, né? As crianças já sabem que para se comunicar com Deus é através da oração. Nós ensinamos isso para os nossos filhos, né? Para os alunos de escolinha bíblica. Nós aprendemos isso no começo da nossa caminhada com Cristo, nos discipulados. E isso se faz presente em toda a vida do cristão. Mas será, né? Pegando aí a trend, mas será, né? Dizem que crente ora todo dia, dizem que crente ora muito, mas será? Será que de fato vivemos isso na prática, né? Enfim, Paulo exorta a igreja a perseverar na oração com vigilância e gratidão. Ele também pede oração por si mesmo, mas o interessante é o motivo que ele pede a oração. Paulo estava preso. Ele não sabia se daquela prisão de repente ele iria morrer. Na verdade, ele cria que seria solto nessa primeira prisão, que foi a prisão domiciliar. Mas de fato não havia nenhum dado concreto de que ele seria solto. Ele estava preso, né? Ele estava passando por dificuldades, né? Como uma pessoa presa passa. E ele, ou melhor, nós no lugar dele, talvez estivéssemos pedindo: irmãos, orem para que a gente seja liberto, né? Ou se estivessem enfermos, orem pela nossa saúde. Quando nós nos reunimos aqui nas quartas-feiras, os pedidos de oração são 90% saúde. Ore por mim, eu estou com uma dor aqui, né? Quarta-feira eu pedi oração pela minha saúde. Ore por mim por isso. Ou ore por mim porque eu estou desempregado, que abra uma porta de emprego. Ore por mim porque eu vou fazer uma prova para que eu passe no concurso, no vestibular. A gente pede oração para as nossas necessidades. E a Bíblia não condena isso, né? E na verdade até estimula. Nós devemos orar pelas nossas necessidades. Tudo nós devemos colocar diante do Senhor. Nós devemos compartilhar as nossas necessidades para com os irmãos, para que eles orem por
conosco, né? Às vezes as pessoas estão passando por dificuldade, mas quer guardar essa dificuldade em secreto. Nós somos uma família, né, de irmãos em Cristo, e nós precisamos confiar nos nossos irmãos para compartilhar as nossas necessidades, para que eles orem para conosco. Nós não podemos encher o nosso coração de orgulho ou altivez, né, e não pedir que os irmãos orem para conosco. Mas acima de tudo, nós precisamos orar. Existem situações em que pessoas pedem a oração, mas nem oram em casa. Não, eu vou terceirizar a oração. Eu estou ocupado demais para orar. Eu vou pedir ao pastor, eu vou pedir ao irmão tal para que ele ore por mim. Mas nem ora. Mas Paulo, ele não pede por essas coisas. Na verdade, todas as vezes quando nós vemos Paulo pedir oração, ele sempre pede a oração num sentido muito específico. Pela vida útil no reino de Deus. Ele pede para que, estando entre os vivos, que a sua vida seja útil para pregar o Evangelho e levar mais uma pessoa a Cristo. Levar mais alguém a Cristo. Paulo, ele não ora pelas suas necessidades pessoais. Ele não acha tão importante ocupar espaço na sua carta aqui aos Colossenses, pedindo oração pelas suas necessidades, pelas suas questões particulares. Ele ora pelo reino de Deus, para que Deus dê a oportunidade de pregar o Evangelho. O texto começa falando sobre perseverança. Perseverai, né? E perseverar aqui indica constância, dedicação contínua. Não é uma oração ocasional, mas traz a ideia de um estilo de vida marcado pela oração, né? Identificado pela oração. Jesus ensinou sobre a oração, Jesus praticou a oração, Jesus, poderíamos dizer que é o principal modelo de oração nas Escrituras. Quando ele teve de contar parábolas para mostrar que se deve orar continuamente. Ele se levantava de madrugada, sozinho, ia para um lugar deserto para orar. E ele era Deus, o Deus Filho. E ora, nos mostra que nós, infinitamente inferiores a ele, limitados, né, fracos, pequenos, precisamos também. Se ele orava, quem dirá nós? E por que nós achamos que não precisamos tanto de oração? A dureza do nosso coração, nossa altivez de achar que podemos resolver as coisas. Sabe quando muitas vezes nós nos dobramos em oração, desesperados para orar? É quando as coisas saem do nosso controle. Quando o que tem diante de nós, nós não temos poder de decidir. Quando vem uma enfermidade grave, muitas vezes comigo é assim. Quando estou com medo, aí vou lá e me dobro, me rendo diante do Senhor. Deus é gracioso e mesmo assim atende às nossas orações. Mas essa não é a vontade do Senhor, que o busquemos só no desespero. A palavra de Deus nos ensina a perseverar na oração. Quando Jesus chama os seus discípulos lá no Getsemane para orar, ele diz: olha, vigiem, orem. E os discípulos dormem. A próxima palavra aqui, a próxima ação é
vigiando, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, né? E vigiar aponta para uma atenção espiritual, é o oposto da distração. Em um mundo cheio de informações, de ruídos, né? Cheio de coisas para nos distrair, nós somos chamados a vigiar, né? É interessante, né, que aquela pessoa que é responsável de guardar algo importante, seja um patrimônio, seja numa repartição, ele é o vigia. E a responsabilidade dele é estar atento quando tudo, de repente, às vezes está até uma verdadeira bagunça, um tumulto. Ele está ali, atento, vigiando. Paulo nos chama a uma oração perseverante, vigiando. Como? Com ações de graça, com gratidão, né? Vigiando com ações de graça. Vigiando, vamos em Mateus capítulo 26, 41, um texto muito conhecido acerca de vigilância. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Como cristãos, nós temos que estar vigilantes, vigiando, né? Para quê? Para não sermos tentados, para que a distração não tome o nosso foco daquilo que de fato é importante. Vigiar com ações de graça, né? Ações de graça revelam que a oração não é apenas petição, mas também reconhecimento da graça de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orai sem cessar e em tudo dai graças. A oração, irmãos, não é só petição. Nós sabemos isso, mas nós não praticamos isso. Às vezes as nossas orações de ações de graça são quando nós estamos em ambiente público, né? Na igreja, quando vamos orar, quando estou começando aqui o culto, eu oro com ações de graça. Mas eu preciso orar com ações de graça na minha casa, reconhecendo a bondade de Deus em tudo e não só pedir. Independente, né, de qual seja o momento em que você está passando, nós precisamos cultivar uma prática devocional de oração. Leitura da palavra. Devocional, a gente entende que é composto dessas duas ações: leitura da palavra e oração. Como está a nossa vida de oração? Quanto tempo nós temos dedicado a falar com o nosso Deus, a agradecer, a louvar a Ele, a pedir pelas nossas necessidades, mas também pedir pelas necessidades espirituais ao nosso redor, pela salvação daqueles que nós convivemos. Como tem sido isso? Então nós vemos aqui, Paulo, ele estava preso, mas ele não ora por libertação. Ele não pede oração por libertação. Ele pede por oportunidade de pregar. Quando foi que você orou para que Deus te desse a oportunidade de pregar
para as pessoas. Sabe por que nós não oramos por isso? Porque isso não tem sido importante para nós. A salvação das pessoas. Nós somos, pelas nossas atitudes, a julgar pelas nossas atitudes, nós somos egoístas. Porque uma vez que Cristo já me salvou, talvez a gente pense, né? Não pensa, mas nas nossas atitudes demonstram, Ele que se vire, que Deus que demonstre graça por ele, através na vida dele. Mas nós não se colocamos à disposição de ser o meio de graça na vida das pessoas. Nossos vizinhos, nossos familiares, nossos pais, irmãos, filhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola. Nós esquecemos que sem Cristo não há salvação. E eu já falei várias vezes, mas é impressionante como nós perdemos a compreensão da realidade espiritual. Às vezes eu fico sem entender, né, o que se passa na cabeça de alguns irmãos. Porque depois que a pessoa morre, o irmão vai lá, numa nota de pesar, e diz, não, que Deus o receba na sua graça. Como é que você fala isso, sabendo que a salvação é em vida? Depois que morreu, nós não podemos adotar a prática que o catolicismo prega, né? Você faz o que for da sua vida, que no final a gente se junta aqui e ora para Deus te receber. Depois que você morrer, a gente faz umas rezas, a gente faz umas reuniões, uns cultos e vamos orar para que Deus te receba. Parece que a gente pensa assim. A gente não intercede pela pessoa enquanto é vida. Mas depois de morta, e vai lá uma nota, que Deus receba, que possa estar agora no lugar de luz, hein? Coisas assim. Não, sem Jesus, enquanto é vivo, sem Jesus não tem salvação. Sem o sacrifício de Cristo, sem você crer, confessar Cristo, como diz as Escrituras, é inferno. É o que a palavra diz. Não sou eu. É a palavra que diz isso, que deixa claro. Se o teu amigo, teu vizinho, teu familiar, se morrer sem Cristo, não tem salvação. Assim como não teria salvação para nós, se não fosse Cristo. Então nós temos que orar por eles em vida, para que Deus abra o coração, para que eles creiam, para que a graça salvadora o alcance, mas para que eu tenha a oportunidade de pregar o Evangelho para ele. Pregar Cristo. É assim que pede oração. Então vem aqui na quarta-feira, irmãos, eu peço oração para que Deus me dê a oportunidade de pregar o Evangelho essa semana. Já está com uma semana que eu não prego, eu não quero pregar o Evangelho, que Deus me dê a oportunidade de pregar o Evangelho. A gente pede essa oração aqui, a gente não pede. Mas Paulo pede assim. Ele escreve as cartas para as igrejas e diz, olha, ore para que Deus me dê a oportunidade de pregar o Evangelho. E ele está lá preso e pregando o Evangelho, edificando a igreja, né? Quantas vezes nossa oração é inconstante, superficial e centrada apenas nas nossas necessidades? Nós temos separado tempo para orar? Nossa oração é vigilante ou é distraída? A gratidão faz parte da nossa comunhão com Deus, da nossa oração? São perguntas para que a gente reflita e responda a ela.
nas nossas atitudes. Quando eu estava fazendo o seminário, acho que ainda no ano de 2016, no primeiro ano, a gente teve uma disciplina lá que foi disciplinas espirituais. E aí a gente viu, né, as disciplinas espirituais. A gente já teve até série de mensagens aqui, já foi pregado até em retiro sobre disciplinas espirituais, palavra, oração, né, enfim, muitas outras disciplinas. E o interessante, que para mim foi meio que um choque, por parecer algo não natural e talvez até não sincero, ou no que diz respeito de eu estar com vontade ali, né? Mas o professor, como atividade, cada um separar, eu acho que era 45 minutos de oração, cronometrado. Eu disse, que negócio é esse? A gente vai fazer mecânico, obrigado, não vou marcar aqui. Professor, é assim. A oração é uma disciplina também, e precisa ser exercitada. E eu saí dali sem saber se aquilo estava direito mesmo, se aquilo estava certo. Mas resolvi exercitar conforme o pastor tinha solicitado, o professor tinha solicitado para a atividade. E mais, no final da cadeira eu ia fazer uma declaração dizendo se eu orei os 45 minutos ali, porque disso dependia a minha nota. Então eu tinha que orar aquele tempo, né? Separar aquele tempo para a oração e ser verdadeiro na minha resposta. Se sim, se não, porque daquilo dependia a minha nota, a nota de todos os alunos. Então eu vim e comecei a praticar, a fazer aquele exercício, aquela atividade do seminário. Irmãos, eu acho que foi num período de 40 dias. Eu acho não, eu posso dizer que tenho certeza que nunca na minha vida cristã, nos 36 anos que tenho de convertido, eu passei tanto tempo em oração como fazendo aquela atividade. E aí eu entendi o que é disciplinas espirituais, né, que a gente fala. É porque nós não podemos encarar a oração apenas, ou a palavra, apenas como uma coisa ocasional, quando der vontade, quando eu quiser, mas tem que ser algo também determinado, disciplinado. Por fim, teve dias eu passar até mais tempo de oração, né? Porque assim como qualquer outra atividade, no começo é puxado. A gente estava hoje na corrida. Para quem está começando a correr, é muito puxado, é cansativo. Você pensa que não vai chegar. Mas para quem já está correndo há algum tempo, aquilo ali já se torna algo fácil de se viver, de se realizar. A oração também foi assim, é assim nas nossas vidas. Se a gente determinar, não, eu vou orar 15 minutos, eu vou orar 20 minutos, seja o tempo que você determinar, eu vou tirar esse tempo para estar em oração ao meu Deus. Porque aí, irmãos, lá nos 45 minutos, eu não sei exatamente o tempo mais, aí eu orava por mim, acabava os pedidos por mim, acabava as minhas necessidades de orar. E aí agora, como é que eu vou preencher esse tempo? Orar pelos meus irmãos. Orar pelos irmãos, orar pelos irmãos, orar pela nossa cidade, orar pela igreja.
e orar por muitos outros motivos. Muitas outras coisas. Separe tempo. Determine tempo. Discipline o seu tempo na oração. A oração não muda apenas as circunstâncias. Na verdade, Deus é quem muda as circunstâncias. Mas a oração molda o coração do crente de acordo com a vontade de Deus. É uma frase de Augusto Nicodemos. Se queremos ver transformação, precisamos começar na oração. Uma igreja que não ora é uma igreja fraca. Mas uma igreja que persevera na oração experimenta o agir de Deus, o poder de Deus, a revitalização de Deus. Versículo 5. Uma vida sábia diante dos de fora. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Os de fora são os não crentes, né? Paulo reconhece que a igreja vive em meio a um mundo que não conhece a Cristo. E nós precisamos entender que nós fomos tirados do mundo, mas somos enviados a esse mundo, a estar em meio a esse mundo. Nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores, mas nós convivemos em meio a pessoas que são escarnecedoras. E é por meio da pregação do Evangelho, do testemunho coerente com a palavra de Deus, que essas pessoas podem ser transformadas pela salvação em Jesus Cristo. Porque eles vão ver Cristo através dos cristãos, através da sua palavra, mas nós carregamos ou devemos carregar a palavra em nossas vidas. Ele diz: portai-vos com sabedoria. Nós estamos no mundo, mas como nós devemos viver no mundo? Com sabedoria. E aqui a ideia é de viver de uma maneira estratégica, sensata, né? Tendo discernimento como agir em cada situação. A verdade é que nós não nos preocupamos como vamos estar em meio ao povo, às pessoas. Quando nós vamos para o trabalho, a nossa preocupação é o trabalho, mas não como vai ser o nosso comportamento lá no trabalho. De repente pode ter pessoas que se preocupam com isso e estão corretas, mas muitos ainda vivem no mundo como se vivesse uma realidade paralela. Na igreja é uma coisa, no trabalho, na vida, em meio aos amigos, não se preocupa em mostrar que é um cristão. Quem é você no seu trabalho? Quem é você no ambiente onde você vive? Quem nós somos quando estamos inseridos, né, no contexto do mundo? Nós precisamos ter sabedoria. Paulo diz: portai-vos com sabedoria, né? Efésios 5:15 diz: olha, vede prudentemente como andais, analisem como vocês andam, né? Ele diz: olha, não andem como os nécios que não conhecem a Deus, mas vejam como vocês estão andando e aproveitem o tempo, remindo o tempo. Paulo diz lá em Efésios 5:15-16, nós temos que aproveitar o tempo passa, e o tempo que passou não volta mais. Todos nós sabemos disso. E olha, o tempo passa rápido. Você que é jovem, você pode dizer: eu tenho uma vida toda pela frente. Tem mesmo, mas saiba de uma coisa: a vida é mais curta do que o que você pensa hoje. A vida passa mais rápido do que o que você pensa. Há poucos dias atrás, eu estava completando 30 anos, e aí eu dizia: rapaz,
Se eu viver 90, eu já passei um terço da minha vida. Aí semana passada eu completei 45. Para mim esse pensamento faz poucos dias, mas agora já 45. Eu disse, se eu viver 90, que eu já, pela mazela, eu não sei se vai até lá. Eu já passei, já estou dobrando a curva, né? Da corrida, eu já estou ali na Nazaré, já dobrando ali a curva, o retorno dos 5 quilômetros. Já estou voltando, né? E aí essa volta já é mais cansada, mais ofegante. A vida passa rápido, né? Quem já tem mais idade, talvez ainda fale com mais propriedade do que eu. A vida passa rápido. E o que é que a palavra de Deus nos diz acerca da vida? Aproveita as oportunidades para ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, porque isso é que importa. Vivam com sabedoria, portai-vos com sabedoria, aproveitando o tempo, remindo o tempo. Viva de maneira sensata, aproveitando as oportunidades, né? Não desperdice ocasiões de testemunhar de Cristo. Nós convivemos diariamente com pessoas que não conhecem a Cristo. Nós temos vivido com sabedoria diante delas? Ou será que nossa vida contradiz o evangelho que professamos? Paulo nos chama a viver de forma intencional, né? E isso exige a sensibilidade para observar as oportunidades, né? Essa vida intencional exige uma coerência entre a nossa fé e a prática, e coragem para agir nos momentos certos. Quantas oportunidades já perdemos por medo, por vergonha, né? Timidez, indiferença. Hoje nós estou aproveitando aqui a corrida, que tinha muitos irmãos da igreja presentes. Hoje nós estávamos lá em meio à corrida, cheia de pessoas, mas a gente também era um número significativo diante daquela multidão que tinha lá. Mas eu não preguei o evangelho para ninguém ali, em alguma atitude ou frase. Eu não vi nenhum de nós pregando. Nós não nos preocupamos em levar uma identificação de que fomos transformados por Cristo. A gente não tem intencionalidade nas nossas ações. Nós precisamos ter. Isso significa perder oportunidades. Então, nós vimos aqui que o cristão, ele não é apenas salvo do mundo, mas ele é enviado ao mundo para ser um missionário, né? E por fim, versículo 6, Paulo vai estar falando aqui de uma fala cheia de graça e de verdade. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Palavra agradável pode ser traduzida por cheia de graça, né? Que leva aos outros aquilo que eles não merecem. Não se trata de merecimento, né? Mas de retribuir, às vezes, uma fala áspera com uma fala amorosa. Uma fala de ataque com uma fala literalmente de graça, de favor imerecido, né? Refere-se então a uma fala marcada por bondade, por gentileza, por amor, né? Às vezes, pessoas, elas se orgulham de serem reconhecidas por serem brutas. Ela diz, não, eu
Por isso que eu sou logo bruto. Eu falo logo a verdade. Doa quem doer. E se enche nisso. Acha que isso é ter personalidade. Acha que isso é ser melhor do que muitos que às vezes se omite de falar até o que pensa. Mas o cristão, ele não é chamado a estar falando sempre o que pensa acerca das outras pessoas, mas falar quando necessário, e quando necessário, essa fala tem que transmitir graça. Porque o objetivo não é de julgar nem de condenar ninguém, mas é de conduzi-la a uma mudança de vida, como nós fomos conduzidos. A palavra da graça de Deus alcançou o nosso coração, e agora nós somos chamados a ser transmissores dessa palavra de graça. Como vamos transmitir a palavra de graça se não usarmos também de graça no nosso falar? Paulo diz: olha, a palavra seja temperada com sal. E como é bom a comida no ponto certo do sal, né? Comida insossa, tem alguns que se adaptam pela necessidade, mas não é boa, não é saborosa, né? Então, se nós não temperarmos a nossa maneira de falar, isso vai comprometer o alcance dela para com as pessoas. Temperada com sal, preserva, dá sabor, evita corrupção. Nesse contexto significa uma fala edificante e impactante. Pedro, em 1 Pedro 3,15, vamos abrir lá, nós já estamos terminando. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo toda a vida com mansidão e temor, com boa constância, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, Pedro aqui ele reforça que diz: olha, a nossa maneira de falar com graça, né, temperada com sal, é um contraponto à maneira como o mundo fala. O mundo fala com agressividade, mas você, pela maneira de falar, você vai constranger os outros. Quantas vezes nós podemos perceber isso? Quando alguém vem todo arrogante falar conosco e a gente vai lá com graça, às vezes desmonta, desarma a pessoa, às vezes leva ela até se envergonhar daquela atitude, e pode chegar ao ponto de fazer com que aquilo impacte tanto a vida daquela pessoa, que ela passe a mudar a sua maneira de falar, porque um dia recebeu uma resposta de graça, temperada com sal. Eu não sei se você já experimentou isso. Eu já experimentei, né? De ver situações em que eu mesmo estava exaltado, mas a pessoa vai lá e fala com graça, com verdade, dizendo que realmente precisa ser dito, mas em amor. Quando nós fazemos aqui o discipulado, tem uma lição que fala sobre isso, que ele coloca uma analogia de aquilo que nós vamos falar, ele precisa passar pelas peneiras, né? Se o que a gente vai falar é verdade,
se é verdade, se necessita ser falado, e se necessita ser falado com graça, com amor, com um propósito não de condenar, mas de corrigir, né? De levar a pessoa à mudança de atitude. Nossa palavra seja sempre temperada com sal, né? Paulo então não defende uma fala agressiva, nem omissa, mas equilibrada, graciosa e cheia de verdade. Como nós temos falado com as pessoas? Nossas palavras têm sido um instrumento de graça ou de julgamento? Você é reconhecido como uma pessoa mansa ou como uma pessoa bruta no nosso contexto? As pessoas têm medo de falar com você? Porque existem pessoas que dizem, rapaz, não vou falar com fulano não, que eu não sei nem como é que ele vai responder. As pessoas não podem ter medo de falar com os crentes, irmãos. Elas precisam ter confiança em falar conosco, né? Tranquilidade em falar conosco. Nossas palavras, nosso trato com as pessoas refletem Cristo. Temos sido pacientes com as pessoas ao nosso redor. Sabemos ouvir antes de falar. Jesus é o modelo perfeito, cheio de graça e de verdade. Ele confronta o pecado, mas com amor. Ele ensina com autoridade, mas também com compaixão. Se Cristo habita então em nós, o nosso falar deve ser semelhante ao falar de Cristo. E eu encerro trazendo aqui a conclusão de que Cristo, Ele é o nosso principal modelo e o alvo daquilo que nós vimos hoje. O alvo das nossas orações e o nosso modelo para tratarmos com os outros, né? Ele é a mensagem, ele é o modelo de oração, o exemplo de sabedoria e a própria expressão da graça e da verdade. Por isso, só podemos viver essa realidade porque ele vive em nós. A vida cristã, ela se expressa em dois movimentos, né? Em oração, de joelhos diante de Deus, e em pé diante das pessoas, transmitindo graça aos que ouvem. Que essa palavra traga mudanças para as nossas vidas, naquilo que precisa ser mudado. E eu tenho um convite para você. Um convite a ser disciplinado na oração. A começar uma disciplina de oração essa semana. Determine agora, pare aí alguns segundos e determine um tempo de oração para o seu dia a dia. Seja 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Você tem um dia todo, né? Amanhã, a depois, enquanto o Senhor nos der graça de estarmos aqui. Quanto tempo você tem para orar ao Senhor? Separe agora, determine agora um tempo para oração. Determine um tempo maior do que o que você tem orado. Um tempo que foge daquelas orações do acordar rapidamente para levantar, da oração antes de dormir, da oração em gratidão pelas refeições, um outro tempo de oração. Segundo ponto, não ore só pelas suas necessidades. Ore pela vida espiritual, ore pela igreja. Nós temos colocado aqui,
temos aprendido acerca da revitalização da igreja. Ore para que o Senhor revitalize a igreja, a começar em cada um de nós. Ore para que Deus transforme a sua vida a ponto de você testemunhar de Cristo para as outras pessoas. E o primeiro ponto é essa oração, e dando aqui as dicas acerca da oração. E a segunda categoria é: decida ter um comportamento que transmita graça às pessoas que estão ao seu redor. Seja em palavras ou seja em ações. Eu voltei a fazer academia, aí me disseram que lá na academia parece que eu estou com raiva, pela minha expressão. Eu fico tão concentrado ali, né? Não é um ambiente comum para mim, e aí eu estou sério. Só que minha cara de sério parece que é de raiva. E lá tem muito espelho, e eu comecei a observar a minha cara mesmo, né? E realmente não é uma coisa muito boa de se ver lá não, né? Eu preciso mudar. Então o pessoal que vai estar na academia amanhã, eu vou tentar dar um sorriso, né? Mas não fingido, né? Mas tentar mudar a maneira como eu me apresento diante da sociedade. Eu convido você a analisar também a sua vida, se necessita mudar isso.